Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem é um verdadeiro tesouro da era de ouro de Tim Burton. O longa explora temas pesados a partir de um prisma humorístico, mas isso não tira a sua profundidade. Os Fantasmas se Divertem apresenta um roteiro que se aprofunda em conceitos psicanalíticos freudianos. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu trago análise de filmes, séries e personagens. E no vídeo ensaio dessa semana eu analisarei um clássico que mora no meu coração. Lembrando que essa análise contém spoilers. 1. Beetlejuice, entre o princípio do prazer e da realidade. Irreverente e autêntico, o bioexorcista Beetlejuice é um velho espírito que altera e desrespeita as regras da realidade em busca de satisfação. Em seu ensaio de 1920, Freud explicou que o princípio do prazer está em constante conflito com o princípio da realidade. Mas o que isso quer dizer? O princípio do prazer é a tendência inata da psique humana em buscar prazer e evitar o desprazer. Já o princípio da realidade funciona a fim de preservar o ego, ou seja, ele coloca um filtro entre indivíduo e prazer, não excluindo, mas adiando a satisfação imediata. Em outras palavras, o princípio da realidade permite que toleremos o desprazer temporário e que evitemos situações perigosas, adiando o prazer para alcançar metas mais estáveis e menos autodestrutivas. Beetlejuice é um sujeito que busca desenfreadamente por esse prazer. Suas ações se baseiam em uma busca por diversão e gratificação imediata, incluindo até mesmo situações imorais e criminosas, como o abuso sexual. Ele também manipula Lydia e os Maitlands para falarem seu nome 3 vezes e assim libertá-lo de seu confinamento. Por ser um sujeito que age impulsiva e desenfreadamente, sem qualquer tipo de filtro moral, não seria nenhum exagero dizer que ele incorpora a essência do princípio do prazer, ignorando totalmente o princípio da realidade. Já Lydia Deetz representa, pelo menos na primeira metade do longa, o próprio princípio da realidade, visto que ela tem um olhar cético da morte. A personagem também é a principal negociadora entre o mundo dos vivos e os mortos, funcionando como uma espécie de mediadora entre os desejos dos Maitlands e dos Deetz, que brigam pela mansão. No entanto, depois que interage com os Maitlands e Beetlejuice, começa a se sentir atraída pela morte. E é sobre isso que eu discutirei no próximo capítulo. 2. Lydia e a pulsão de vida e morte. Na psicanálise freudiana, os princípios do prazer e da realidade se entrelaçam com as pulsões de vida e morte. Mas o que são essas duas pulsões que motivam o comportamento humano? Segundo Freud, a vida é regida por um equilíbrio entre duas pulsões opostas, uma cujo objetivo é preservar e expandir a vida, chamada de Eros, e a outra que busca um retorno a um estado inanimado, chamado de Thanatos. Essa tensão entre as duas forças é o que define a existência e a experiência da vida, em uma eterna oscilação entre a criação e a destruição, o crescimento e o retorno ao estado de morte. Em Beetlejuice, os fantasmas se divertem. O conflito entre as duas pulsões de Lydia são personificadas simbolicamente a partir de sua relação com os Maitlands e Beetlejuice. Segundo o próprio Freud, com base em considerações teóricas apoiadas pela biologia, apresentamos a hipótese de um instinto de morte, cuja tarefa é conduzir a vida orgânica de volta ao estado inanimado. Por outro lado, imaginamos que Eros, por ocasionar uma combinação de consequências cada vez mais amplas das partículas em que a substância viva se acha dispersa, visa complicar a vida e, ao mesmo tempo, naturalmente, a preservá-la. O surgimento da vida seria então a causa da continuação da vida e também, ao mesmo tempo, do esforço no sentido da morte. E a própria vida seria um conflito e uma conciliação entre essas duas tendências. O problema da origem da vida permaneceria cosmológico e o problema do objetivo e propósito da vida seria respondido dualisticamente. A garota se sente negligenciada pelo pai e pela madrasta e, por essa razão, desenvolve uma conexão emocional com os recém-falecidos Maitlands. Ela os protege e auxilia em diversos momentos, revelando sua busca por preservar a pulsão de vida a partir de vínculos emocionais significativos. Sendo assim, os Maitlands representam a pulsão de vida da garota, mesmo em um contexto de morte, que sugere essa conciliação entre as duas tendências propostas por Freud. Como já disse no capítulo anterior, Beetlejuice representa o princípio do prazer e, adicionalmente, ele representa a pulsão de morte. É possível estabelecer uma conexão com o fato de Lydia escrever uma carta de
e pouco tempo depois quase se casar com Beetlejuice, uma artimanha macabra do Bio-exorcista. Em outras palavras, o ato quase consumado de se unir a Beetlejuice pode ser interpretado como uma quase união da garota à destruição absoluta, abandonando qualquer perspectiva de equilíbrio ou preservação da vida. No entanto, no final do filme, Lydia se reconcilia com o mundo dos vivos e dos mortos, ou seja, ela elabora o conflito entre as duas tendências. Ela se equilibra entre Eros e Thanatos ao paralelamente aceitar as mudanças e frustrações inevitáveis da vida e continuar convivendo com os Maitlands, que, apesar de estarem mortos, tornam-se seus pais simbólicos. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice e a compulsão da repetição. Para invocar Beetlejuice é necessário que alguém repita o seu nome 3 vezes. Esse ritual evoca uma noção muito importante da psicanálise, a da compulsão à repetição. Em O Ego e o Id, de 1922, Freud descreve essa compulsão à repetição como um mecanismo no qual o material reprimido se apresenta ao indivíduo não como uma lembrança, mas como uma experiência imediata. Em vez de pensar e refletir sobre o passado, o indivíduo age como se estivesse revivendo tais experiências. Essa compulsão pode ser observada em diversos contextos, como na busca por novos parceiros, na brincadeira das crianças e até mesmo na interação com o analista. Muitas das experiências traumáticas de um indivíduo são revividas na compulsão à repetição. Sendo assim, a repetição do nome Beetlejuice pode representar essa compulsão de reviver esses eventos traumáticos conectados tanto à pulsão de morte quanto ao princípio do prazer. Em outras palavras, quando Bárbara e Lydia repetem o nome do Bio-exorcista, estão simbolicamente lidando com o trauma associado à morte e ao medo da morte, respectivamente. O fato da invocação ter como objetivo a resolução dos problemas dessas personagens revela o caráter de falso controle presente nessa compulsão à repetição. Imagine, por exemplo, uma criança que repete um comportamento de bullying que sofreu em outra criança. Ela obtém um senso de controle a partir dessa repetição e transferência, mas não a elabora efetivamente. Beetlejuice, no fim, é mais ou menos isso. Uma repetição que promete resolver um problema, mas em vez disso só causa mais caos. Conclusão. Em Beetlejuice, os fantasmas se divertem. Tim Burton explora os princípios psicanalíticos freudianos a partir de um humor irreverente. Os conflitos entre o princípio do prazer e da realidade e entre pulsão de vida e morte elevam o roteiro assinado por Michael McDowell a um patamar sublime. No final, a reconciliação de Lydia com a vida e com a morte nos oferece uma perspectiva de como podemos lidar com as dinâmicas simbólicas de nossa psique. E qual é o seu filme favorito do Tim Burton? Deixe aí nos comentários. E além disso, deixe o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.